Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos neste instante, nesse momentinho aqui, em plenas 9h07, em cima do pedido. Nós estamos começando, meus queridos, no dia que se chama hoje, esse Café com Jesus, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, deste encontro, Pai. Este encontro que o Senhor está nos dando oportunidade, Pai, para nós falarmos aos Teus filhos, Senhor, ao redor do mundo, sobre a vida de Jesus Cristo, que Ele fez, como, quando e onde Ele fez, quando Ele estava aqui na terra. E nesse instante eu quero agradecer esse momento, essa lucidez que Deus nos trouxe para o dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua, e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o versículo de hoje, para a nossa reflexão, está no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. Às 19h07 temos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07 temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07 temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07 temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07 temos o encontro de evangelismo e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Sejam parceiro nas escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiro nas rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 7, versículos do 14 ao 17, com o título Justificados por Cristo. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E eu quero agradecer a você que está junto conosco no dia que se chama hoje. Meus queridos, nós vamos meditar numa palavra que veio direto do trono de Deus para as nossas vidas, mas nós também vamos entender aquilo que Deus está fazendo pela minha e pela sua vida, através dos tempos e das gerações. E diante desse exposto, nós queremos agradecer a Deus pela vida, da nossa amada evangelista Márcia Campos. Nós estamos também, agora eu quero fazer uma menção honrosa à nossa
irmã em Cristo, Ana, lá da Barriguda. Um abraço, minha querida. Também ao nosso querido irmão, né, pastor Rogério Tatu, né, e a sua família. Também ao pastor Manuel César e a sua esposa, pastora Selma, o apóstolo Amilson, né, da Igreja Ágape. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe o apóstolo Amilson e a sua família, a pastora Meire, né, e todos os seus filhos. E eu quero agradecer também pela vida da minha filha, da Sara Yasmin. Muito bem, meus queridos. Agora, Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer, como a evangelista Márcia já falou, uma palavra de alento, de refrigério aos nossos corações, no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 7, versículos do 14 a 17, com o título Justificados por Cristo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Amém? Amém. Esse, meus queridos, é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. É a única igreja que o apóstolo Paulo não fundou. Então nós vamos entender agora esta primeira fala do apóstolo Paulo. Ele está dizendo para nós, meus queridos, que ele foi vendido. Ele foi vendido. Naquela época só se vendia escravo. Se não fosse escravo, ou para ser escravizado, a pessoa não era vendida. Diante dessa oportunidade que Paulo nos dá agora, para nós compreendermos. Aquilo, meu querido e minha querida irmã, que nós vamos falar agora, ela foi predita pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 43:3, do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo. A ele ouvi, a ele tornem os ouvidos, a ele inclinem os seus ouvidos, a ele respeitem, a ele aceitem a sua palavra, dele aceitem a sua palavra. Meus queridos, nesse dia que se chama hoje, nesse Café com Jesus, nós vamos falar um pouco sobre pecado, essas situações. E eu quero que você, Pai, abre o entendimento dos meus irmãos, Senhor. Assim como diz lá em Tiago 1, 22 e 23, acolhei, que os meus irmãos acolham com mansidão esta palavra, meu Pai, que veio direto do seu trono para a vida nossa, em nome de Jesus. Amém, Márcia? Amém. Porque o que faço, não o aprovo. Amém? Amém. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo que aquilo que ele faz, ele mesmo não aprova. Quantos de nós estamos fazendo semelhante, por semelhante modo, aquilo que o apóstolo Paulo fazia?
aquilo que faço não aprovo. Por quê? Aquilo que você faz, meu querido e minha querida irmã, você aprova? O apóstolo Paulo está falando de uma situação bem diferente e ele nunca viu um romano, o povo da igreja de Roma, antes daquela carta chegar. E ele está falando de problemas que são comuns nas igrejas que ele pastoreava. Márcia, você lê esse primeiro versículo completo? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Amém? Amém. Olha só, ele faz um trocadilho. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, vendido. Então vamos observar a lei, que é espiritual, mas nós somos carnais. Como assim, apóstolo? Nós estamos aqui, meus queridos. Então, nós estamos aqui vivendo num corpo físico. A ação espiritual nas nossas vidas, ela só se dá pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traduz a nossa oração para Deus com gemidos inexprimíveis. Deus olha para nós e fica esperando o Espírito Santo traduzir aquilo que nós fazemos para Deus através da unção espiritual. Por que dessa forma? Porque Deus é Espírito e é importante que os seus adoradores, que os seus filhos andem com Ele, adorem Ele em espírito e em verdade. Não é só cantoria que adora a Deus, meus queridos. Não é lábios que cantam, é coração que se derrama. Amém, Márcia? Amém. Pois eu que quero, isso não faço. Amém? Amém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa muito forte para a minha e para a sua vida. O bem que quero, esse não faço. O que significa isso? Significa que aquilo que nós queremos fazer e que estamos limitados, nesta situação, nessa situação momentânea, que o apóstolo Paulo fala da tenda, nossa leve e momentânea oportunidade que temos de levar a palavra, nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder de Deus que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. Meus queridos e minhas queridas, é necessário que a gente tenha entendimento, é necessário que nós tenhamos a oportunidade na ponta da língua para usar esta oportunidade. O apóstolo Paulo diz que o bem que quer, este não consegue fazer. Ele não consegue fazer o bem de si mesmo, a não ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, Márcia? Amém. Mas o que aborreço, isso faço. Amém? Amém. E essa tradução é uma tradução um pouquinho diferente. Fala que o que aborreço, a isso eu faço. Mas tem uma outra tradução que é interessante também. Ele diz: o bem que quero, esse não consigo fazer, mas o mal que não quero,
esse faço a toda hora. O aborrecer é isso, é o mal. O mal aborrece. O mal tira de nós a oportunidade de fazermos exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E diante do exposto, nós temos que compreender. Mas, apóstolo, por que o Senhor diz sempre que nós temos? É porque é o seguinte, ou nós compreendemos em Cristo, ou então nós vamos viver uma vida divergente da palavra. Nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que queremos, mas precisamos fazer, porque esta é a oportunidade que nós temos de fazer. E esse momento é o momento de nós refletirmos sobre isso, nesse Café com Jesus. Amém, Márcia? Amém. Esse eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Amém? Amém. E ele vai se referir à lei aqui, se reportar à lei. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei, meus queridos, ela não é má. Olha só que coisa interessante. Depois que eu conheci a lei, foi que eu fiquei sabendo que eu pecava. Antes eu não sabia que pecava, porque eu não tinha consciência do pecado. Depois a lei me trouxe a consciência do pecado, me mostrou, me apontou o pecado que eu fazia, me apontou as coisas divergentes que eu fazia, me apontou a posição que eu tomava em Cristo, que não era correta. Então, dessa forma, se eu faço aquilo que não quero, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer, que é o que Paulo disse no versículo anterior, o bem que quero não consigo, mas o mal que não quero esse faço a todo instante. E quando a lei nos mostra, meus queridos, a você e a mim, que nós estamos fazendo aquilo que não é correto na presença de Deus, ela está nos instruindo, ela está nos ensinando. Agora, se você, nós não aceitamos o ensino da palavra, então nós vamos ficar numa situação extrema de divergência com a palavra. Porque se a palavra de Deus me mostra o meu pecado, o meu erro, então eu tenho que entender, compreender, corrigir e aprumar a minha caminhada. Por que assim, apóstolo? Aprender, corrigir e aprumar a caminhada. São 3 passos. Aprender, meus queridos, se refere ao fato de você se voltar para a leitura da palavra. Isso faz toda a diferença. Porque se você sabe que o que você está fazendo é errado e você não corrige, você vai chegar a um momento em que vai bater de frente com a palavra. E quando você bate de frente com a palavra, meu querido, você está discordando do próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Amém, Márcia? Amém. De maneira que agora já não sou eu que faço isto. Amém? Amém. De maneira que agora não sou eu que faço isto. E esta situação de não ser eu que faço, ela tem uma situação bastante interessante. Olha só, quando a palavra de Deus, ela me mostra o meu pecado, eu tenho a oportunidade
ela me mostra a oportunidade para que eu me volte para a palavra e mude a minha situação diante da palavra. Se eu não consigo mudar a minha situação diante da palavra, eu corro um risco muito grande de não ser justificado por Jesus Cristo. Apóstolo? Vamos entender. Se você fez uma coisa errada e você tem noção, conhecimento de que você fez algo que é errado e você tem oportunidade de corrigir o rumo, o curso da sua vida a partir daquele erro que você cometeu e você não o faz, aí você vai ser uma pessoa bem conhecida na Bíblia. Insensato. Você vai ser uma pessoa insensata. E você é convidado para a sensatez, para o entendimento, para a direção, para receber da parte de Deus esta sensatez, esta direção em Deus, em Cristo. Amém, Márcia? Amém. Mas o pecado que habita em mim. Amém? Amém. Ele diz que não é mais ele quem peca, é o pecado que habita nele. Este pecado que habita em nós, meus queridos, ele é bastante diferente daquilo que Deus quer que nós façamos. Jesus Cristo, meus queridos, ele diz uma frase que é bem oportuna agora nessa parte dessa palavra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. O que isso significa, meus queridos? Que a boa dádiva, ela desce do céu. Ela vem aqui, preenche os nossos corações e só volta para Deus depois de cumprir aquilo para o qual ela foi lançada diretamente nos nossos corações através da Bíblia. A leitura da Bíblia, meus queridos, tira você de meros espectadores que têm uma expectativa de cura, uma expectativa de restauração, uma expectativa de entendimento, né? Meros espectadores só têm expectativa, mas ela vem para mim e para você, que somos operosos praticantes da palavra. Isso significa dizer, meus queridos, que quando nós praticamos a palavra, nós temos a oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Amém, Márcia? Amém. Terminou os versículos. Amém. Eu quero que você leia os versículos, finalizando no versículo de meditação. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto,
mas o pecado que habita em mim. Logo tornou-se-me o bom em mim em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Amém. Olha só, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Isso significa dizer, meus queridos, que nós temos a oportunidade de fazer o bem em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Essa afirmação, meus queridos, ela nos dá a exata oportunidade de nos prostrarmos diante de Jesus Cristo para sermos feitos filhos de Deus, para sermos dirigidos, para sermos corrigidos, para sermos alertados quanto ao que deveis fazer no momento oportuno, no dia que se chama hoje. Esta oportunidade, meus queridos, ela opera em nós uma ação completa, nos dando infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós, a saber, o Espírito Santo da promessa. Por que é o Espírito Santo da promessa, meus queridos? Porque foi nos prometido lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta é a promessa do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que ele é o Espírito da promessa. E agora nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo ao redor da terra. Quero agradecer e pedir a Márcia que faça a leitura do último versículo da meditação. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder manifestado, Senhor, na vida das pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém.